Olá, começa agora mais um Sala de Estar e no programa de hoje nós vamos falar sobre ética na profissão e todas as questões que permeiam este assunto. Em instantes eu volto e apresento a minha entrevistada de hoje. Não saia daí. Quando eu pensei que havia chegado ao meu limite, encontrei um ânimo a mais. Quando eu já tinha esgotado todas as minhas energias, me deram uma força extra. Quando acreditava estar derrotado, ganhei um novo estímulo para conquistar a minha maior vitória. Viver é uma grande conquista. Ajude mais pessoas a serem vencedoras. Seja doador de órgãos. Avise a sua família. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. O que transforma sonhos em conquistas? Muitas vezes é uma oportunidade. Conheça o programa de financiamento estudantil CredUni. O convênio entre Unicruz e Unicred para tornar seu sonho realidade. CredUni. Segurança para você ir além. Todos os dias, meninas e meninos são vítimas de muitas formas de violência. E o pior é que muita gente finge não ver nem ouvir e silencia. Não desvie o olhar. Fique atento. Denuncie. Proteja. A responsabilidade de proteger as crianças e adolescentes é de todos. Procure o Conselho Tutelar ou Disque 100. Secretaria de Direitos Humanos, Governo Federal. Estamos de volta com o Sala de Estar e no programa de hoje falando sobre ética na profissão. Quem conversa comigo é a psicóloga e coach Andréia Ferreira. Seja muito bem-vinda, Andréia. Olá, obrigada, Luciane. É um prazer sempre poder estar aqui nesse programa. Pois é, e hoje nós vamos falar sobre um tema que às vezes é um pouco polêmico, né? Falar sobre a ética profissional. E eu queria começar essa conversa contigo, Andréia, tu me explicando o que é ética profissional e se ela é importante para que as pessoas possam construir uma carreira de sucesso. Então, nós podemos partir do princípio do que é ética, né? Tanto na vida pessoal, nós como seres humanos, vamos construindo desde o início da nossa criação e começamos a pertencer a alguns grupos, a nossa educação vai nos dando alguns princípios e valores. E nós vamos construindo, então, os nossos valores, né? Só que, de repente, a gente conviver numa sociedade, conviver num ambiente de trabalho, existe lá dentro regras e valores que nos direcionam em relação àquele ambiente. E isso é a ética profissional, né? Sim. É justamente poder dar um norte, criar algumas condutas e alguns princípios que vão conduzir, então, que as pessoas respeitem, que as pessoas convivam melhor e de que as situações sejam conduzidas de um melhor jeito. Né? Então, a ética profissional vem justamente para atender essa necessidade de um grupo, para que tenha uma melhor convivência e um melhor resultado em cima disso. Se é importante, né, para uma carreira profissional, a ética é o que dá o norte para essa carreira, né? A forma como nós conduzimos o nosso trabalho, ele vai guiado pela forma como estamos formando as nossas relações, se elas estão sendo positivas, se a nossa forma de conduzir um determinado trabalho, uma negociação, uma relação com o cliente, tudo isso é pautado pela ética, né? Então, ela é extremamente importante para a minha carreira profissional nesse sentido. Né? Existem alguns princípios norteadores da ética. Quando eu estava produzindo o programa, eu li algumas coisas que falam referente a compromisso, engajamento, compromisso com a verdade, né? Saber distinguir as situações e as formas de falar as coisas, isso procede, não procede, ou eu posso agir conforme eu acho que tem que ser? Basta ver, né? Quando a gente se forma, nós fizemos um juramento, né? Na nossa colação de grau existe um juramento. Naquele momento eu estou me comprometendo com a minha profissão, com o próprio conselho mesmo. Né? E quando eu entro numa empresa que existe as suas normas, muitas têm lá a sua cartilha, né? Existe ali
atitudes que são relevantes, né? Então, eu respeitar os princípios da ética profissional, eles partem por eu respeitar o que é proposto. Na medida que eu aceitei um trabalho ou eu me disponibilizei a me formar em uma determinada profissão, eu estou de acordo com aqueles princípios ali. E além disso vem, né, a gente fala tanto na honestidade. Sim. É um princípio que está ali sendo colocado como importante. O engajamento que tu diz, né? Toda empresa, quando contrata um funcionário, espera que ele esteja engajado. O que é esse engajado? Eu assumi o compromisso, a minha responsabilidade com as minhas funções. Isso é o ser ético, né? Eu fazer da melhor forma possível, eu reconhecer quando eu cometi algum erro, Sim. eu manter o próprio sigilo, né? A gente trabalha ali, está trabalhando com o cliente, situações que acontecem que eu preciso resolver, a forma como eu conduzo tudo isso está falando do meu comportamento, da minha atitude ética, né? Então, o sigilo, a competência, a honestidade, a transparência, o respeito aos outros, as diferenças, todos são princípios importantes quando a gente está falando da ética dentro da profissão. Né? Agora tu falou das diferenças, né? O mercado de trabalho nas últimas décadas vem passando por algumas transformações no que se refere até o recrutamento de pessoas, né, para determinados cargos. E essas diferenças, né, no ambiente de trabalho também, hoje o ambiente de trabalho tem muito conflito de gerações, né? A gente tem pessoas mais velhas com excelentes qualificações, tem pessoas mais novas extremamente bem qualificadas, que dão o tom de moderno, né, que acho que tem que ter dentro das empresas, de se misturar, né, a experiência com o atual. Isso muda em relação à ética ou permanece igual? Porque no mercado, né, no que se refere a colocar a mão na massa, né, e produzir, essa mistura dá muito certo. Mas no que se refere à ética, essas transformações chegam a ser atingidas por isso ou não? Se a gente partir, né, de que ética vem de uma boa educação, isso é um princípio que nascemos entendendo que existe uma boa educação, né? Mas a mudança, ela faz parte do nosso contexto, né? E assim como isso, a gente poder entender, essa mudança está baseada em a gente poder entender o que representa essas gerações, e aí vem a questão do respeito, né? Porque se vem um jovem conhecedor, com certeza ele tem muito a ensinar, né, para o ambiente de trabalho e para aquela pessoa que tem uma vivência maior. E aquela pessoa que tem lá, às vezes, seus 30 anos, a gente vê nas empresas, né? Pô, eu tenho uma história aqui dentro, 30, 40 anos faz que eu tô aqui, né? Mas essa pessoa, com toda essa vivência, ela tem algo também a aprender. Claro. Ela tem muito a ensinar e também a aprender. Né? Mas, para isso, vem um processo da gente poder se desligar um pouco só do eu e enxergar o nós. Claro. Porque essas pessoas estão no mesmo ambiente e estão trabalhando para um resultado da organização. E quais são os princípios que estão nessa organização? Então, às vezes, começa esse conflito da geração muito mais por uma questão pessoalizar, que está voltado para o eu, do que enxergar o resultado maior lá na frente. Sim, se unir para um fim só. Se unir para esse fim. Então, é aquele exercício, né? A gente ser ético é praticar o exercício da empatia, né? De poder se colocar no lugar do outro, entender, né? O que essa geração, né? Z, geração, vem falando. Muitas vezes a pressa, o imediatismo para algumas coisas, mas a serviço de que está tudo isso? Né? Então, dentro desse princípio da gente trabalhar com ética e enxergar essa mudança, é a gente fortalecer os relacionamentos, né? Onde tem. Né? Tá aberto, nesse novo, tá aberto a ensinar e também aprender. E isso faz parte do contexto empresarial. Né? É o dar e receber. É o dar e receber. Qual que é a importância da ética para manter o emprego? É possível hoje eu ser
ser demitida de uma empresa por não ter ética, eu posso ser uma excelente profissional, executar minhas funções de uma forma exemplar, mas peco em algumas coisas. E isso pode ser um motivo de dispensa das pessoas? O que pesa nesse contexto, né? Se a gente for entender o que é a competência, a competência é a soma, né, do conhecimento, da habilidade e da atitude. Então, quando a gente desenvolve as pessoas, nós estamos falando nisso, dela ter esse conhecimento que ela aprende através da formação, dos seus cursos, né, desse processo, e ela saber levar em prática tudo isso, ter habilidade para fazer tudo isso acontecer. Mas tem a atitude também, né? E o quanto essa atitude pode interferir no ambiente de trabalho. Né? Por exemplo, se eu tenho dificuldade de me relacionar, né, de trabalhar em equipe, eu sou ótimo no que eu faço, eu sei fazer muito bem, mas de repente eu acabo influenciando e tornando o ambiente mais desgastado, eu não passo informação, eu não compartilho, que de repente isso pode conduzir a uma demissão se eu não estiver disposto a reconhecer e reorganizar isso. Então, a atitude, ela faz parte desse contexto. Aí tem aquele peso que a gente vê, né? Se é tão importante ou como isso está repercutindo ou impactando no grupo mesmo, né? Claro. Para tomar uma decisão. E como que os gestores podem lidar com essa situação? Porque é uma situação complicada, né? O gestor tem uma equipe, né? E essa equipe normalmente, às vezes é uma equipe pequena, às vezes é uma equipe maior, mas tem que lidar com essa situação da falta de ética dos seus profissionais. Que caminhos que ele pode tomar? O gestor tem um papel bastante importante, né? Porque, primeiro, ele é um exemplo. E quando a gente diz exemplo, um exemplo não só pelo que diz, mas também pelas suas atitudes. Um exemplo a ser seguido. Né? Quando a gente olha um líder, é para que também ele seja uma fonte de inspiração para a equipe. Então, o que ele está fazendo condiz com o que ele diz e com o que a empresa espera em termos de comportamento, de atitude, de prática mesmo com os seus clientes, com os seus fornecedores, né? Então, o papel dele parte desse princípio e de orientar, né? Então, é muito importante a gente ter, né, quando a gente fala em ética, quais são os nossos valores aqui dentro da empresa, quais são os nossos princípios e trabalhar muito isso, comunicar muito isso e mostrar na prática que isso está acontecendo. Para que as pessoas não se sintam surpresas de repente de ter uma advertência, de ser chamada atenção por alguma situação. Né? Então, cabe essa orientação e disseminar esses valores, disseminar o que é importante aqui, qual é o caminho que nós queremos, nós estamos baseados em que princípios. Né? Os nossos valores, eles nos impulsionam ou eles nos paralisam também, né? Nós somos guiados pelos nossos valores e é muito importante que a gente tenha eles claros. Às vezes a gente não tem tanta consciência, mas eles estão nos dando alguns sinais. Quando a gente não quer fazer alguma coisa ou faz alguma coisa e está incomodada, eu sempre digo, né, gosto de dizer, dá uma olhada nos teus valores. Será que eles não estão sendo, de alguma forma, desrespeitados? Né? Então, também a gente reconhecer quais são os valores da minha equipe, que valores essa equipe tem e como a gente pode alinhar os valores pessoais da equipe, do profissional, aos valores da empresa, para que realmente consigam olhar na mesma direção. Tu tocaste num ponto interessante, né, de que esses valores sejam respeitados, mas dentro de um ambiente corporativo, muitas vezes, algumas pessoas têm valores bem diferentes. Então, alguma atitude que eu possa vir a ter, eu posso achar que eu não estou desrespeitando o outro, mas o outro pode se sentir desrespeitado com essa atitude, né? Como lidar com essa situação? É isso aí, né? Aí que vem a nossa criação, vai nos dando uma formação. A nossa educação, nós vamos construindo os nossos valores. Por isso,
o papel do líder, dos gestores, de tornar claro quais são os objetivos ali da empresa. E eu, como profissional, poder também analisar, né? Sim. Eu estou de acordo com esses valores que são da empresa, isso cabe a mim, ou eu não me sinto bem em relação a esses valores, né? Por exemplo, se para mim o poder é um valor importante e pelo poder eu faço qualquer coisa, né? Como eu vou conduzindo a minha situação? Ou eu passo por cima, eu desrespeito, eu faço um combinado, mas eu sigo o outro. E para a empresa isso não é significativo, ela considera que é muito mais importante ter uma equipe consistente, com uma relação de ganha-ganha, isso entra em conflito. Quem está certo, quem não está, vem o olhar de cada um dentro dos seus valores. Né? Então, por isso é importante sempre alinhar, a gente falando em profissional, em empresa, a empresa sempre deixar claro quais são os seus valores e como a gente pode alinhar essa atitude da pessoa para esses valores organizacionais. Porque senão choca e gera esses conflitos, gera o mal-estar, né? Sim. Partindo desse princípio que tu estava falando, é possível então que as pessoas consigam ajustar a sua ética se algo não vai bem. Tá certo? Tá certo, tá certo. A gente pode... Nós somos uma pessoa em constante mudança, né? E isso passa pelo processo de conhecer a si mesmo. Sim. Né? E de repente, eu nem estou me dando conta de algumas coisas que eu estou fazendo. Sim. Né? Então, eu posso mudar na medida que eu estou disposto. Claro. Não é a empresa que vai mudar a pessoa, não é o gestor que muda. De repente o gestor pode alertar, pode falar, mas a vontade maior tem que partir do profissional. Tem que partir do profissional. A mudança é sempre de dentro para fora. O papel ali do gestor é instigar, sinalizar e apoiar essa pessoa para que ela se dê conta, muitas vezes, de alguma coisa, né? Nesse sentido de atitude. Atitude a gente pode mudar se a gente quiser. Né? A gente pode fortalecer e fazer um movimento para esse processo de mudança, sim. Sim. Hoje em dia, um dos problemas que os gestores encontram muito é a falta de adequação dos seus colaboradores no que se refere às normas das empresas. Todas as empresas que têm normas bem estabelecidas, é importante que o colaborador, que o trabalhador fique atento a essas normas e procure não ferir essas normas, né, dentro do seu trabalho, dentro da sua ética? Sim, se existe algo bem pautado e bem construído, é porque a empresa acredita que isso é importante para o bom andamento, para o desempenho, ou ela já fez aquilo baseado em algumas situações que podem ter acontecido. Né? Já para mudar. Já para prevenir, para evitar, para se manter, né, se sustentar em alguma coisa mais palpável. Né? Então, se essa empresa, esse trabalho me interessa, eu quero uma carreira ali dentro e estou com um bom desempenho, é sim importante que eu tome cuidado para isso e que eu respeite o que é combinado. Né? Quando eu entrei na empresa, eu assumi esse compromisso de seguir isso que foi acordado, foi apresentado para mim. Aí vem de novo o papel da empresa de comunicar muito isso. Sim. Às vezes a gente tem manuais, mas eles ficam guardados. Né? Engavetados. Então, se fazer realmente conhecer, usar em treinamento de integração, retomar em algum momento de revisão essas situações para que seja sempre lembrado, esteja sempre presente. De repente isso vale para aquele feedback, aquela avaliação que a gente sempre faz em final de ano, né? Como é que foi o ano? Foi produtivo? Não foi? O que deu certo? O que não deu? De repente é um momento, então, das equipes sentarem, né? Quando precisa e conversarem com seus gestores a partir daí, né? É isso aí. Também não precisa ser só no final do ano, né? Essa conversa. Porque muitas vezes, né, a gente diz, não tive tempo de pensar. A gente corre atrás de meta, tem treinamento já mais técnico, tem muita coisa. E na correria, algumas ações podem ser
esquecidas, vão ficando né? para trás. Vão ficando. Então, essa conversa constante, essa construção, essa discussão sobre alguns pontos, ela é extremamente importante, né? E já é uma postura ética porque está se usando da transparência diante de alguma atitude, de algum comportamento e no fortalecimento dessas relações. Para que a gente possa encerrar, Andréia, quando o profissional encontra dificuldades em lidar com essas questões éticas, se adequar às normas da empresa, o que é possível fazer? Nesse momento em que ele se consegue fazer essa leitura dele mesmo, ele precisa buscar uma ajuda, só conversa com o gestor é o suficiente, é necessário ele buscar uma ajuda fora da empresa? Quais são os caminhos que ele pode seguir? É o caminho buscar, sim, o apoio do seu gestor para ver de que forma ele pode estar se adequando, o que não está acontecendo. Sempre vale-se poder estar se avaliando, né? Como é que foi o meu desempenho hoje? Como é que foi o meu trabalho? Como é que eu agi diante daquela situação que eu fiquei em dúvida? O que eu fiz, né? E aí esse profissional poder ter o apoio do seu gestor, buscar um suporte do RH, para entender quando ele acha que ele não está se adequando em relação a alguma coisa, é um sinal de que ele está predisposto a fazer algo para melhorar e se adaptar, se adequar, poder se conhecer um pouco mais, né? Então o recurso é poder buscar o apoio do gestor, do RH, ou buscar um apoio externo de um profissional, né? De que ele tenha um espaço para poder construir isso. Né? E o contrário também, né? Quando ele acha que alguma situação dentro da empresa não está atuando com ética, né? A própria atitude, alguma situação que ele vivenciou, buscar o apoio do RH, que dê uma orientação de que como ele pode contornar ou reorganizar, ou isso pode ser revisto, né? Tá certo, eu queria agradecer muito a tua participação aqui no Sala de Estar. Acho que é bom a gente dividir com o pessoal lá de casa, porque muitas vezes as pessoas na sua rotina diária, né, do trabalho, encontram algumas dificuldades e às vezes também não sabem como lidar com essas dificuldades, né? Então acho que é sempre bom a gente poder estar esclarecendo as pessoas no que se refere a essas questões. Tá ok, é sempre um prazer poder estar aqui colaborando, né? E é sempre é um tema que está sempre em discussão, porque bate no nosso comportamento, na nossa atitude, nas nossas relações, acima de tudo. E é importante para que a gente melhore profissionalmente também, né? Com certeza. Tá certo, Andréia. A gente vai colocar os contatos da Andréia aí no vídeo. Quem quiser entrar em contato, pedir alguma informação, de repente alguma coisa que a gente não falou, tem alguma dúvida, quiser falar com ela, os contatos estão aí no vídeo. O Sala de Estar de hoje fica por aqui. Semana que vem a gente volta. Tchau, tchau.